Eu tava querendo, né, tava com muita coisa na cabeça, tava pensando em muita coisa, assim. Eu queria falar, né, algumas coisas sobre algumas coisas. Então, acho que é para isso que vai servir isso aqui. E especificamente eu tava pensando muito em Duna. Então, sei lá, né, nada mais justo do que colocar esses pensamentos pra fora, né? E não sei, só pra falar sobre algumas coisas, né? Eu vou fazer esse cafezinho aqui. Então, bom, meio complicado até falar um pouco sobre, porque tem muita coisa, né? Até pra ser dita sobre tudo que tem, né? Que envolve Duna, por exemplo. Pra quem não sabe, Duna é uma série de livros, né? Contando aí com 6 calhamaços escritos pelo Frank Herbert, saudosíssimo autor aí. É uma saga, né? Cujo primeiro livro tem uma importância extremamente fundamental para a ficção científica, principalmente para a fantasia e para tudo que toca essas coisas, sabe, de hominho, de espadinha, de piu-piu. É muito importante, né? Muito importante. As pessoas comparam muito com O Senhor dos Anéis, por exemplo. E é uma coisa que eu não sabia do que se tratava. Não O Senhor dos Anéis, O Senhor dos Anéis eu sei o que é. Eu não sabia da importância de Duna, eu não mensurava a importância de Duna. É, e acho que faz sentido contar um pouco disso aqui, porque eu considero um tanto quanto importante, enquanto a água do café vai esquentando. Esse é o calhamaço. Nessa edição da editora Aleph, é muito bonita, muito bonita. Tem algumas considerações aí de alguns autores extremamente renomados aí na literatura fantástica e na ficção científica. Então aí você já vê que existe um grande apreço aí, né, por essa obra como um todo. E o quanto ela, né, significa. E a gente tem inspirações de Duna em tudo que é lugar, em obras que tangem aí, né, a ficção científica, a fantasia e tal. Star Wars bebeu muito de Duna, até Guerra dos Tronos bebeu muito de Duna, mas eu pretendo comentar isso um pouco depois. O livro foi lançado em 1965. Frank Herbert, ele foi jornalista, ele foi um monte de coisa, né, antes de ser escritor, na real. I'm curious, extremely curious, and I became an investigative reporter very early on. An investigative reporter who didn't just react. I wanted to know, I wanted to dig. Ele era um cara muito engajado na luta pelo meio ambiente, na conscientização em prol do meio ambiente mesmo, né, da gente ter noção ali do que a gente está fazendo, do que a gente está usando, né, com o que a gente está falando. I'm a believer in the high energy life. I just say we have to shift from non-renewable energy to renewable energy. And we have to start taking the steps now. We really do have to start taking those steps now. This is what we're looking at. The federal government says we have 40 years, approximately, of fossil fuels. Now let's say that their figure is accurate, give or take 10 years. That is not a significant figure until you start looking at the depletion, until you start looking at what happens when you're halfway there. What happens to the price of the remaining fossil fuel. I do not want to be put in the position, I refuse to be put in the position of having to tell my grandchildren, and I have grandchildren, I'm sorry, there's no more world for you, we used it all up. E é o seguinte, eu sabia que Duna era essa coisa gigantesca, que todo mundo pagava um pau, então eu, né, tava ali um pouco curioso para saber o que era. E aí, por conta do anúncio no ano retrasado do filme, né, da nova adaptação que vai sair aí em 2021, eu decidi tomar esse passo e ir atrás do livro para
saber um pouco melhor do que eu tava me metendo, né? I was very lucky. I had a high school instructor who ran his high school journalism class the way a city desk is run. So by the time I was 17, I knew how to be a professional journalist. I've done many things. I have a very checkered career, and I've looked for jobs that taught me things. I've been a speechwriter and researcher for a United States senator, for example. That's where I learned politics. E bom, eu tava falando mesmo. Eu vou tentar dar uma breve sinopse sobre o livro, sobre a história, né? Porque, tipo, de fato, acaba atingindo algumas coisas que são, tipo, são demais, assim, são... Ou tem muito pano pra manga, ou são coisas, tipo, muito complexas, talvez, não sei. Mas, assim, não é uma leitura que é difícil, tipo, o tamanho assusta bastante, assim, mas, tipo, a leitura é muito fluida. O Frank Herbert, ele sabe escrever muito bem, e ele sabe escrever de uma forma que você fica extremamente preso na história, né? E não somente isso, né, falando um pouco mais dessa parte, preciso falar da sinopse, mas assim, não é... As pessoas falam muito sobre o quanto é importante você ficar preso na história e o quanto é importante o autor te deixar preso na história a ponto de você, sei lá, querer ler o livro numa tacada só. Isso acontece em Duna, é bem presente, mas eu acho que além disso, as coisas são muito fluidas, né? Nesse livro, a forma como as coisas se desenrolam, elas são muito fluidas e são muito intrigantes, assim. Principalmente eu acho que por conta de alguns paralelos que tem com a nossa vida, com o nosso mundo, mas enfim. Duna acompanha ali o Paul Atreides, que é um jovem de 15 anos, ele é filho do Duque Leto Atreides, e ele é um moleque, né, tipo, bon vivant ali, aristocrata e tal, tipo, vive num lugar maneiro, num planeta bacana, e toda a vida dele foi baseada num treinamento, né, para ele poder substituir seu pai quando chegar a hora e virar o próximo Duque Atreides, né. A história se passa muitos anos no futuro, onde a viagem interplanetária ela é possível. Basicamente, ela só é possível porque a humanidade evoluiu e tal, a ponto de descobrir uma nova matéria-prima, que é o melange, né? Que é uma parada que no livro é descrito como tem cheiro de canela a parada. E é uma especiaria muito foda assim na galáxia, porque ela permite, né, que a viagem interplanetária seja possível, mas ela também serve como uma espécie de droga. Quem faz uso do melange fica com o olho, né, inteiro assim azul, não só a pálpebra é a parte de cima, então o zóio fica tudo azul, né, vícios e etc. E os sentidos dessa pessoa que acaba, né, fazendo uso do melange, eles são aguçados, eles são expandidos, e enfim, é toda uma parada. Essa especiaria ela é encontrada em abundância no planeta Arrakis, né, que é Duna, né, as pessoas do livro carinhosamente chamam esse planeta de Duna, porque justamente é um puta de um deserto, tem esses verme maluco aqui, gigante e tal, e essa especiaria ela é encontrada em abundância lá. Basicamente quem comanda a Arrakis, quem está à frente do planeta, né, quem está administrando o planeta, controla ali o entra e sai da especiaria, a demanda entre aspas, né? Mas tem o controle da especiaria na mão. Então é um cargo que ele é de muita importância nesse sistema interplanetário e tal, esse sistema ficcional do livro.
Ele é de extrema importância, mas é um trabalho desgraçado, porque por ser uma sociedade aristocrática, as famílias de requinte e tal, elas acabam sendo designadas para comandar ali alguns planetas e terem trabalhos importantes. E a casa Atreides, né, recebe a proposta de ir para Arrakis, de comandar Arrakis, de ter aí a especiaria na mão, de ter o controle da especiaria ali na mão. E o Imperador Intergaláctico indica a Casa Atreides para comandar Arrakis e eles aceitam, porque, bom, né, é basicamente, sei lá, o presidente te chamar para ser ministro de qualquer coisa. É que a história do livro, né, tipo, ela se mostra numa simplicidade ímpar, eu diria, porque é de fato muito simples, é um início tipo muito simples assim, só que é uma parada que ela vai discorrendo ali de muitas artimanhas do próprio escritor e na própria história, né? Então assim, esse convite para comandar Arrakis, como eu falei, é um trabalho desgraçado, né? Fazer isso, mas é algo que é de muito prestígio. Quem comandava a Arrakis antes dos Atreides serem convidados era uma outra família, que era a família dos Harkonnen. Os Harkonnen, eles são os principais antagonistas ali dos Atreides, a família diretamente rival. E é muito nítido o quanto isso fica evidente assim, no livro, e agora pensando bem até, dá muito pra ver qual que é a relação com o Senhor dos Anéis, principalmente, porque o Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis, ele tinha essa parada de um mal é aquela coisa deformada, é aquela coisa, sabe, de aparência bizarra, e o bem é basicamente o que é limpinho e aquela coisa, que foi traduzido audiovisualmente como sendo o branco padrão. E em Duna é um pouco isso, assim, porque os Harkonnen, eles são muito descritos como a família que é feia, a família que é toda deformada. O Barão Vladimir Harkonnen, ele é um obeso que ele não consegue nem ele não anda por conta própria, basicamente. Ele tem que se locomover com a ajuda de suspensores, que eles falam, né, se não me engano. Enquanto os Atreides, eles são limpinhos, de cara bonitinha e padrãozinho, enfim. Os Harkonnen estavam comandando Arrakis antes dos Atreides serem convidados misteriosamente, né, do nada ali, pelo Imperador Intergaláctico. Então é uma armadilha, né? Você tem tudo para dar errado, tudo que pode dar errado vai dar errado numa proposta dessa, num plano desse, e só que ficaria feio, né, se os Atreides, se a casa Atreides recusasse um convite vindo diretamente do Imperador para esse serviço. Então não tem nada o que fazer se não aceitar. E o que é interessante é justamente o que se coloca em jogo por esse pseudo-bem, por essa paz na galáxia, a intenção de continuar movendo o sistema para frente, a intenção de não fazer nenhuma engrenagem se soltar nem nada do tipo. Então isso é muito sintomático, isso é muito interessante. E é bem o que esse livro se propõe a fazer também. Assim, eu não quero entrar muito em detalhes, mas a história, ela também, a gente acaba conhecendo lá na frente o povo que é residente de Arrakis, né? Porque não existe, obviamente, né, não existe só a burguesia, né, os comandantes e tal, existem os naturais de Arrakis, os arraquinos ou os Fremen, né? Que são ali as pessoas que nasceram naquele planeta, que vivem naquele planeta e que são marginalizados até umas horas. E isso é foda, sabe? Isso é foda porque você, sendo guiado ali pela história pelo ponto de vista de um moleque burguês e tal, e
que tá indo, né, conhecer esse planeta novo, conhecer essa treta nova, tipo, por mais que você se identifique com... Por mais que tenha essa intenção de te identificar, de fazer você se identificar, né, com o Poe, porque não tem como você se identificar com... totalmente, né, 100% com isso, com... Né, isso falando por mim, assim, com o filhote específico, assim, da burguesia, que é o berço de ouro e aquela coisa, mas conforme a história vai avançando, eu tô suando muito, mas conforme a história vai avançando, você é colocado também, junto com esse moleque, né, no meio do que é totalmente novo. Então, em dado momento, o Paul Atreides, ele vai se impermear ali no meio dos nativos de Arrakis, né, dos Fremen, ele vai fazer parte da cultura, vai conhecer a cultura, e é o ponto mais positivo, assim, pra mim, da história, porque é algo que tira alguém do topo, faz conhecer, né, o mundo de verdade, faz conhecer, faz você olhar com outros olhos, né, que não são os seus, e dessa forma tentar te fazer uma pessoa melhor. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person, for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him, he makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. Don't trust leaders to always be right. Se tratando de uma história que é naturalmente sobre a aristocracia, quer dizer, não é sobre a aristocracia, mas tem muito desses toques de aristocráticos mesmo, assim, de você refletir os valores de uma família e os valores de outra, e colocar isso em conflito, e colocar novas culturas aí, enfim. É muito natural que você, mais material base, digamos assim, você tenha mais desse material base para você conhecer essa família, para você entender do que está falando. Então, muitos dos lemas da Casa Atreides são passados no livro, e as pessoas tomam isso como uma verdade absoluta, infindável, enfim. Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear, and I will permit it to pass over me. Where the fear is gone, there will be nothing. Only I will remain. É basicamente um lema que te incentiva a não ter medo, a você não temer o novo, não temer se arriscar, nem nada assim, só que é uma coisa, ela é da família, ela é da Casa Atreides, mas não é algo que se aplique a todo mundo. É claro, é uma coisa bonita e tal, não sei o que, lúdica, mas não é algo que você possa aplicar, tipo, para todas as pessoas. Então, se você vir com esse papo, isso é posto em xeque no livro, assim, quando o próprio Paul Atreides, ele vai, tipo, conhecer essa cultura nova dos Fremen, ele age todo pomposo e tal, daquela forma, né, e não, isso não tem fruto, assim, porque justamente, tipo, esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento mais duro, de ai, nossa, meu Deus do céu, os Atreides, eles são lindos, incríveis, tipo, eu não interpretei dessa forma, sabe? O livro ele tem muitos questionamentos e muitas questões que elas podem ser questionadas também, igualmente. E, tipo, o livro não tá falando pra você, ó, seja frio e calculista e tal, tipo, minha intenção não é cagar regra, é só compartilhar aqui algo. E não sei onde eu cheguei com isso, não sei qual é o argumento com isso, assim, mas é um pouco isso, assim. O livro ele é cheio de questionamentos e a gente não necessariamente precisa tomar nada como verdade. Esse aqui ele é o primeiro livro, são 6, né? E na real são muito mais, mas o Frank Herbert ele morreu em 86, em 86 foi publicado. Depois disso, tipo, um dos filhos dele, o filho dele, sei lá, tentou dar sequência aí e tal, igual o filho do Tolkien, né, tipo, de reunir manuscritos e tal, e acabaram soltando mais livros ao decorrer da situação, mas isso aí, tipo, é filler, é trabalho póstumo, então, tipo, não é... Assim, é canon, né, mas
Eu tô com o segundo livro, ainda não comecei a ler, mas em breve estarei lendo, porque muitas pessoas tipo, falaram que... Eu li, né? Muitas pessoas falam que dá pra enxergar muito de Duna em Game of Thrones e é verdade. É verdade, eu nunca li Game of Thrones, nunca li nada do Martin, mas assim, eu vi a série e eu acompanhando, né, algumas coisas que as pessoas falam sobre a escrita, acompanhando tipo, algumas das visões e lendo até alguns trechinhos de capítulos, assim, dá pra ver que tem muitos personagens que são, assim, cuspidos e escarrados, tipo uma referência de Duna. O Ned Stark, ele é o Duque Leto Atreides, mas a parada de você também, né, que eu acho, não sei se isso acontece com o Martin, mas o Frank Herbert, ele expande muito as questões do mundo que ele cria, mas ele não dá tantos detalhes, assim, é uma coisa que ali que ele pincela e que acaba funcionando muito bem, tipo, o que pode ser desenvolvido em outros livros, então eu tô bem curioso aí pra ver qual que vai ser. Meu café acabou, então depois eu faço mais, porque tem muito bafafá envolvendo Duna, e tem muitas coisas envolvendo as adaptações audiovisuais, como eu falei, e aí, sei lá, quando der eu apareço aí de novo.